Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje o assunto são as lentes. Aula número 22, vamos falar das imagens formadas por lentes convergentes. Esta é a primeira de 3 aulas que fala somente das imagens formadas por lentes convergentes. Será que uma lente convergente conseguiria formar uma imagem de mesmo tamanho, com as mesmas dimensões do objeto? Isso nós vamos ver na aula de hoje. Não está inscrito no canal ainda? Se inscreva agora, já ativa o sininho, dá um like, faça um comentário, espalhe a ciência por aí, espalhe a química, física, matemática deste canal por aí, tá bom? Curta o vídeo, aproveita que vamos falar um pouquinho mais de lentes. Então tá, né? Para a gente ver como se formam as imagens das lentes convergentes ou divergentes também, a gente tem que ter pelo menos dois feixes luminosos, dois raios de luz. E esses raios de luz são importantes que a gente saiba determinar por onde eles passam. Porque quando esses raios de luz se cruzam, é naquele ponto que se forma a imagem da lente. Vamos ver os dois raios de luz que são importantes para a gente? Raio de luz que passa pelo centro óptico. Esse raio de luz ele não sofre desvio. Ele passa diretaço, como se não tivesse nenhuma lente ali. Ele passa bem retinho. Agora eu queria mostrar para vocês uma coisa importante, que é o eixo principal, ó, o EP, que é aquele pontilhadinho ali. O EP é que contém o centro óptico, tá? O eixo principal. Esse eixo principal é extremamente importante para nós, tá? E veja que não importa se a lente é convergente ou divergente, se nós temos o raio de luz passando pelo centro óptico, ele não vai sofrer desvio. Por outro lado, se o raio de luz vem paralelo ao eixo principal, ele vai passar pelo foco da imagem. Lembrando que o foco da imagem na lente divergente, que não é o caso da aula de hoje, a gente vai falar da lente convergente, né? Ele está na frente da lente. Então, o que passa realmente no foco da imagem é a projeção do raio de luz. É aquele pontilhadinho ali, certo? É como se tu, digamos assim, aumentasse ele na direção do foco da imagem. Lembra, isso não é o raio de luz, isso é a projeção. Tá? Tu só expandiu ele um pouquinho para conseguir enxergar aonde ele vai passar no foco da imagem, é claro, né? Então, é a projeção dele que passa pelo foco da imagem. No caso da lente convergente, que é a de hoje, não. É o próprio raio de luz que passa pelo foco da imagem. Mas vamos lá, então, ver como se formam as imagens em dois pontos. Antes do anteprincipal e em cima do anteprincipal. Tá certo? Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que é o anteprincipal. O anteprincipal, ele é uma distância 2 vezes maior que a distância do foco ao centro óptico. Então vamos lá. Se tu tens o foco a 30 centímetros do centro óptico, então o anteprincipal está a 60 centímetros do centro óptico. Sempre o anteprincipal está a uma distância que é o dobro da distância do foco. Vamos pegar uma situação aqui, ó. Estou mostrando para vocês. Ó, deixa eu circular os anteprincipais ali, ó. Anteprincipal do objeto e anteprincipal da imagem. Legal, né? Lembra que o foco da imagem na lente convergente, ele está sempre depois da passagem pelo raio luminoso, né? O raio luminoso vem de um lado, passa pela lente e depois ele vai chegar no foco da imagem. O foco da imagem ele é muito importante. Eu vou circular ele também, o foco da imagem aqui, ó. Tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, então, o anteprincipal, ele é 2 vezes, vamos botar aqui, ó. Vamos pegar o anteprincipal aqui, ó. Vamos fazer uma flechinha aqui para o anteprincipal. O anteprincipal ele é o quê? 2 vezes a distância do foco, certo? Então tu pega o foco, distância focal, e multiplica por 2, tu tem o anteprincipal. Agora olha só, vamos pegar primeiramente e colocar a imagem antes do anteprincipal, ou seja, uma distância que é 2 vezes maior que a do foco. Para lá, né? Para lá. Né? 2,5 vezes, 2,6 vezes, 2,1 vezes, ou seja, está atrás do anteprincipal, certo? Vamos botar a imagem aí, eu botei uma vela, né? Emissora de luz aí, e eu vou pegar dois raios de luz, um que passa pelo centro óptico e outro que passa paralelo ao eixo e vai passar pelo foco da imagem, seguindo as duas regrinhas que estão ali em cima no nosso slide, tá? Primeiro raio de luz, ele sai paralelo ao eixo, tá? E vai passar lá pelo foco da imagem.
Ah, legal, né? Beleza, então como é uma lente convergente, ele vai convergir para o foco da imagem. Claro que você deve estar imaginando que saem milhões de raios de luz daquela vela que vão lá bater na lente e que vão todos eles passar pelo foco da imagem. Se eles saem paralelo ao eixo, passa pelo foco da imagem. Agora, olha só, e se ele passar pelo centro óptico? Não sofre desvio, né? E no momento que os dois raios de luz se encontram, é ali que se forma a imagem. Então, vocês viram que a imagem se formou invertida. Pode observar, a imagem está invertida. Então, nós temos uma imagem aqui que ela é menor, ela é invertida, e como ela se formou depois da lente, ela ainda é uma imagem chamada de imagem real. Então, ela é uma imagem menor, invertida e real. Sempre que a imagem se forma depois da lente, ela é real. Se forma antes da lente, ela é uma imagem chamada de virtual. Tá certo? Legal, né? Então, veja que a gente consegue, então, verificar as características da imagem a partir desses dois raios luminosos aí. E se o meu objeto estiver antes do anteprincipal, então a gente observa que a imagem fica menor, invertida e real. Numa máquina de Xerox, uma copiadora, a gente tem, então, essa possibilidade. A gente pode fazer a redução da imagem, né? O que a máquina faz? Ela coloca o objeto ele antes do anteprincipal. Quanto mais distante do anteprincipal estiver o objeto, menor vai ficar a imagem. Então, como o que é impresso na nossa copiadora é a imagem, então a imagem vai ficar menor, o que é impresso é o menorzinho ali, o pequenininho, certo? Agora, e se eu quero ter, e que é muito comum isso, né? A imagem do mesmo tamanho. Então eu boto na copiadora lá e coloco o nosso objeto em cima do anteprincipal. Olha o que vai acontecer, ó. Se eu pego o raio de luz que vem paralelo ao eixo, vai passar pelo foco da imagem, né? Tá aí, ó. Tá aí o raio de luz esse aí, tá? E se eu pegar um raio de luz que passa pelo centro óptico, vocês já sabem que ele vai passar sem sofrer desvio. Quando os dois se encontram, da onde? Olha onde deu, gente, o pontinho vermelho lá. Realmente deu lá no anteprincipal da imagem. Ou seja, nós tínhamos o objeto que estava no anteprincipal do objeto e nós temos a imagem do mesmo tamanho, nas mesmas dimensões, lá do outro lado, no espaço ali que a gente vai dizer que é o real, né? Que a imagem é real, do outro lado, só que de cabeça para baixo, né, gente? É a mesma dimensão, só que invertida, tá? Então, a imagem vai ficar do mesmo tamanho, vou botar aqui, ó, do mesmo tamanho. O Doni, sempre que eu colocar numa distância que é 2 vezes a distância do foco, coloquei o objeto 2 vezes a distância do foco, eu vou obter uma imagem que é com mesmas dimensões. Exatamente. Tá? A imagem vai ser invertida. Né? A imagem vai ser invertida. E a imagem, como está depois da lente, vai ser uma imagem real. Bom, espero que vocês tenham entendido essa ideia aí. Na aula que vem a gente volta falando de outras possibilidades que a gente tem de formação de imagens em lentes convergentes. Até lá! Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha ajudado vocês, porque é bem importante que a gente consiga verificar, conforme a posição que a gente coloca o objeto, aonde se forma a imagem. E aí, muitas vezes é cobrado isso. Ah, mas eu coloquei o objeto em cima do anteprincipal. Poxa vida, de uma lente convergente, como é que fica a imagem? A gente vai ter que ter essa noção e fazer aquele desenho ali. Por isso que aquelas duas linhas que são importantíssimas que eu coloquei, a que passa pelo centro óptico e aquela outra que vem paralela ao eixo e que vai passar pelo foco da imagem. Muito bem, aqui em cima está aparecendo um Pix. Se você puder ajudar, se quiser ajudar esse canal a continuar esse trabalho, tá? Por favor, qualquer valor é muito, muito bem-vindo como auxílio para esse canal, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Até lá!